Que mudanças são essas na teologia que a gente está propondo aqui nessa aula? Eu acho que é importante a gente entender que a teologia ela é construída a partir de um contexto local, né? Então, hoje, depois de 2000 anos, a forma de se fazer teologia continua a mesma daquela que era feita pelos apóstolos ou pelos pais da igreja, né? E é justamente essa pergunta que permeia essa aula de hoje. A justificativa dessa pergunta se dá devido à época que a gente vive, uma época tão diferente da época em que os apóstolos, por exemplo, viviam. Então eu gostaria de trazer aqui algumas mudanças, algumas questões importantes que a gente precisa observar no nosso fazer teológico nos dias de hoje, né? Quais são algumas questões importantes que a gente, algumas mudanças que são importantes a gente observar. O primeiro é que a teologia, ela hoje possui uma vida curta. O que eu quero dizer com a teologia possui uma vida curta, ou a teologia tem um prazo de expiração mais curto, né? Se a gente observa historicamente, as teologias elas têm um tempo de duração diferente. Então, Tomás de Aquino, Aquina, quando escreve no século XIII, a sua teologia ela vai influenciando muitas gerações. E durante séculos as pessoas estão sendo influenciadas pela teologia de Aquino. Um exemplo é a teologia de Calvino ou de Armino, né? Feita no século XVI, XVII, mas que a gente ainda reverbera essa teologia na nossa forma de se pensar a teologia. Hoje em dia, o que a gente observa é um movimento de encurtamento das teologias. As teologias cada vez mais estão com um tempo de validade menor, né? Estão com um tempo de validade menor porque cada vez se tem mais informações acerca de elementos teológicos, da arqueologia, descobertas, né, que vão então contradizer algumas pesquisas teológicas. Então, as pesquisas ou as teologias produzidas hoje, elas possuem um tempo de validade menor, até porque é mais difícil que uma teologia se destaque tendo o grande número de teologia sendo produzido na nossa época. Sendo assim, há um outro elemento que a gente percebe é o desaparecimento das grandes escolas de teologia. A gente falava, por exemplo, da escola de Alexandria, ou a escola do Egito, a escola de Cesareia, tantas escolas que influenciaram no saber teológico, né? E que essas escolas elas tiveram uma influência muito grande na forma de se fazer teologia. Hoje, a teologia ela já não está mais localizada nas grandes escolas, mas, de certa forma, o saber teológico ele foi pulverizado para as pessoas. E hoje a gente já não se fala mais de teologias de grandes escolas, mas de teólogos que estão fazendo teologia, porque há uma espécie de pulverização na forma de se fazer teologia, né? Em consequência disso, hoje a gente também possui, por conta da época que a gente vive, né, da época da informação, da tecnologia, uma explosão do conhecimento, né? Talvez há centenas de anos atrás, uma produção teológica seria o trabalho de toda uma vida de uma pessoa. E hoje as pessoas, elas com a quantidade de conhecimento que possuem, elas precisam delimitar muito mais a sua pesquisa, né? Então, o que acontece justamente com essa explosão de conhecimento é também uma especificação no conhecimento, né? O saber teológico ele começa a ficar cada vez mais específico, né? Se antes a gente tinha teólogos escrevendo uma suma teológica sobre todos os assuntos ali da teologia, hoje você tem teólogos pesquisando assuntos muito mais específicos dentro da teologia, né? Então a pessoa às vezes ela é especialista na teologia lucana, mas não só a teologia lucana, ela é especialista em como Lucas desenvolve o pensamento do Espírito Santo na sua teologia, né? Então isso tem a ver justamente com a explosão da quantidade de conhecimento que a gente tem, e de certa forma, né,
todo conhecimento ele precisa ser manuseado e a gente não consegue lidar com tanta informação, né? Com tanta informação que a gente tem. Atrelado a isso, né? Uma outra característica da nossa época é a polarização do conhecimento, né? E não só do conhecimento, mas das teologias. Cada vez mais a gente vê um movimento, não só na teologia, né, mas em outros movimentos também da própria cultura de polarização, né? Você vai ter gente do Calvino, gente do Armino, gente polarizando a escatologia, polarizando o conhecimento teológico, e muitas vezes esse conhecimento não consegue ser unificado num diálogo, né? Além disso, a gente vive uma época muito globalizada, onde a teologia você consegue ter acesso à teologia produzida em vários lugares do mundo, né? Um exemplo disso é a minha pesquisa de doutorado, onde eu pesquiso um instituto de Münster, Instituto de Pesquisa do Novo Testamento de Münster, e o método que eles utilizam para crítica textual, pesquisando aqui do Brasil, né, sem ter que ir lá para a Alemanha, só contato via virtual, lendo os textos todos à distância, encontros à distância, sem essa necessidade física, e uma tese que foi produzida dessa forma, né? É claro que há um enriquecimento muito maior quando você tem essa visita, mas foi totalmente possível, isso devido ao movimento de globalização que a gente vive hoje, né? Outro movimento, ou uma outra característica da teologia é que a teologia ela conta com um denominacionalismo muito forte, principalmente no contexto brasileiro onde a gente vive, né? As nossas teologias são teologias das igrejas, né? A teologia batista, a teologia luterana, a teologia pentecostal. Cada vez mais eu observo que existe uma miscigenação dentro das próprias teologias, né? Então, quando se fala uma teologia batista, por exemplo, você consegue ter uma diversidade teológica dentro do mundo batista muito grande, né? Então, existe um denominacionalismo, mas ao mesmo tempo uma miscigenação de teologias dentro da teologia ou da denominacionalismo, né? E por fim, o surgimento das teologias contemporâneas é outra característica, né? Que são teologias voltadas especificamente para um grupo, né? E a gente fala então de teologia da missão integral, que é especificado para o mundo evangelical no contexto latino-americano, a teologia da libertação dentro do mundo católico, voltada para os pobres, teologia feminista, a teologia da negritude, tantas outras teologias que são produzidas tendo em vista um povo específico, né, e o olhar da Bíblia para esse povo, né? Ou seja, diante desse cenário, né, esse cenário aqui de tanta informação, com tanta rapidez, onde as teologias produzem ou contêm, né, uma vida curta, uma pulverização da teologia, explosão do conhecimento, né? Cada uma dessas características, a pergunta que fica é como que se faz teologia hoje, né? Sendo que a teologia possui características totalmente diferentes daquela teologia que era produzida no século XV, no século XVI, né? Então a gente precisa de uma teologia. E como que é essa teologia? E eu elenco aqui pelo menos 4 características de uma boa teologia, né? De uma teologia sistemática, contextual, em que que é produzida de uma forma fiel, né? Para mim, uma boa teologia ela tem que ter 4 características. A primeira característica, ela precisa ser honesta. Ela precisa ser honesta com a forma com que eu penso o texto, que eu penso a fé. Ela não pode ser dicotômica, né? Ela tem que haver uma coerência, uma coesão com a forma com que eu enxergo o mundo. Produzir uma teologia honesta hoje é muito difícil, quando muitas vezes a gente quer mascarar a forma que a gente pensa para poder se encaixar em um conhecimento específico teológico, né? Então, primeiro, eu acho que você precisa ter uma produção teológica que seja honesta com a forma com que a gente enxerga o mundo, né? Segundo, a teologia precisa ser bíblica. Ela parte da Bíblia como revelação de Deus. É a Bíblia que vai nos falar acerca do caráter de Deus, das ações de Deus, daquilo que Deus espera do seu povo, do seu projeto para a humanidade, da sua missão para a humanidade. Então, além de ser honesta, ela precisa ser bíblica, ou seja, a partir
do contexto bíblico, partir da verdade e da mensagem bíblica, né? Terceiro, ela precisa ser contextual. Toda teologia ela é produzida para o seu contexto, né? Assim, fica muito difícil produzir uma teologia importada, uma teologia do século XIX para a gente do século XXI, uma teologia do século XVI para o século XXI, né? E não que os saberes que foram construídos por grandes homens e mulheres de Deus na teologia nos séculos anteriores, eles não têm a sua relevância, a sua importância. Com certeza possuem, porque nos dão um firmamento e uma tradição pelo qual a gente pode andar e fazer a nossa teologia. Mas a gente precisa olhar também para o nosso contexto, a gente precisa também olhar para as demandas que surgem no Brasil do século XXI, no Brasil do ano 2022, né? Quais são as perguntas que esse Brasil faz à teologia, quais são as perguntas que esse Brasil faz sobre o saber sobre Deus, né? E por fim, a teologia ela também precisa ser dialogal, né? Tendo em vista a época de polarização que a gente vive, se a gente não saber ter uma teologia dialogal, o que a gente vai ter é conflito, o que a gente vai ter é briga, o que a gente vai ter é crente querendo passar sobre crente, são as divisões que o apóstolo fala lá em Corinto, é o muro de divisão que existe na carta de Efésios, né? Então, uma teologia que não é dialogal, ela não para escutar o outro e para aprender com o outro, né? Ser dialogal não quer dizer abrir mão da própria fé, abrir mão da própria teologia, ser pluralista. Ser dialogal quer dizer simplesmente abrir os ouvidos para escutar o que o outro tem a dizer, né? E também poder refletir e conversar acerca da fé, né? Então, essa para a pergunta que nós fazemos aqui no início dessa aula, né, sobre as mudanças que acontecem no contexto de fazer teologia na época de hoje, a gente viu algumas características do mundo que a gente vive e como essas características influenciam na forma que a gente faz teologia, e coloquei aqui 4 elementos que eu considero importantes no fazer teológico nos dias de hoje. Então, essa é a aula de hoje e até uma próxima.